Olá, galerinha! Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo. Professor Vinícius Félix na área, professor de língua portuguesa do Oportuniza, tá certo? E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, de extrema relevância para a prova de UFRN, que é sobre essa classe gramatical aqui, ó, o verbo, tá? Vamos lá, gente. Hoje nossos estudos vão ser voltados apenas ao verbo. Tá bom? Vamos entender cada parte aqui e vamos sair super afiados quanto a esse conteúdo. Show de bola? Bora lá! Definição do verbo. Verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Então, gente, o verbo ele traz essas ideias, essas causas, né? Principalmente temporais, né? Relevadas a uma ação, estado, processo ou um fenômeno. Isso aqui são características dos verbos, tá bom? Vamos ver os exemplos aqui, ó. Aqui eu tenho exemplos de alguns verbos e suas respectivas características, tá bom? Então vamos lá, ó. Verbo fazer, construir, comprar e etc. São exemplos de verbos cujo traz ideia de ação. Tá bom? Então vamos lá. Ficar, continuar e estar. Qual circunstância esses verbos trazem? Circunstância de estado, né? A maneira como a pessoa se encontra naquele momento, né? Acontecer, suceder e passar. Ocorrência. Chover, anoitecer ou trovejar. Fenômeno natural, não é? E por fim, aspirar, almejar e querer. São verbos que trazem circunstância de desejo. Show de bola? Fácil, né, gente? Então, o verbo é isto. Definição de verbo eu já trouxe, certo? Fique ligado. Agora, gente, nós vamos ver coisas muito importantes que é em relação do verbo quanto à questão de flexão verbal, tá bom? De extrema importância a gente saber, principalmente isso aqui. Se a gente já se ligou aqui na definição do verbo, agora vamos entendê-lo na prática, tá bom? Vamos lá. Primeiras flexões verbais. Número, pessoa, modo e tempo. Vamos vê-las. Número indica o quê? Significa 1, 2, 3, 4? Não. 1, 2, 3, 4 a gente estuda em matemática, mas também estuda em português, né? Que é na parte de numeral, tá bom? Mas o número, quando você pega essa palavrinha número no português, ela vai simbolizar a palavra que está no singular ou no plural. Você sabe o que é isso? O singular indica uma unidade, plural mais de uma unidade. Ou seja, o professor, os professores. Ou professor singular, os professores no plural. Tá? A principal marca, pelo menos nos substantivos do plural, é o S, né? Ele é acrescentado. Tá bom? E aí, quando é que eu sei, como é que eu vou saber se o verbo ele está no singular ou no plural? Aí você tem que analisar a frase, né, com seu respectivo sujeito. Porque o sujeito e o verbo são pessoas das quais andam juntas. Eles são inseparáveis, tá bom? Então vamos lá, gente. Ele estuda. Está no singular ou no plural? A gente sabe que está no singular, né? Só se refere a uma pessoa. E, consequentemente, o verbo também está no singular, né? Agora, se eu quiser acrescentar essa frase e modificá-la para o plural, como é que vai ficar? Eles estudam. Então, na maioria das vezes, a marca do plural no verbo vai ser o M, né? Ele esteve, eles estiveram, enfim. Tá bom? Show, né? Facinho. Próxima flexão. Pessoa. Gente, se um dia vocês se encontrarem com um verbo, vocês vão ver que ele é super bombado. Ele é todo falsão, porque o bicho faz flexão demais, viu? Armário, eu não sei como ele não tá com os braços doídos, né? Mas vamos voltar pra cá. Número já foi. Pessoa. Pessoa se refere ao quê? As pessoas do discurso, gente. Ou seja, primeira, segunda ou terceira pessoa, gente. Isso aqui é muito fundamental você saber. Até mesmo para a redação, tá bom? Vamos lá. Primeira pessoa do discurso, né? Quem é? Você sabe? Relembra aí? Existe o eu e o nós, né? Porque eles são primeiras pessoas, um é do singular, outro do plural, tá bom? E no caso, o que é a primeira pessoa do discurso? É aquela pessoa do qual quem fala sobre aquilo, tá bom? Então, quando pegar a situação de primeira pessoa do discurso, lembre-se da definição de quem fala.
tá bom? Segunda pessoa já é com quem se fala, olha só a diferença. Mas afinal, o quem é ou o que é a segunda pessoa do discurso? Segunda pessoa está ligado ao tu e ao vós. Por quê? Tu, segunda pessoa do discurso singular. Vós, segunda pessoa do plural. Show? E por fim chegamos à terceira pessoa, que é de quem se fala. Tá bom? E aí a terceira pessoa, gente, está ligada ao ele ou ela, eles ou elas. Tá bom? Então, essas são as pessoas do verbo, ou seja, as pessoas do discurso. Show? Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. E terceira pessoa, de quem se fala. Muito importante você saber disso. E quando você chega numa prova, como a do IFRN, né? Que nos últimos anos foram textos de cunho dissertativo argumentativo, melhor dizendo, o gênero artigo de opinião. O gênero artigo de opinião, ele deve ser escrito em que pessoa, especificamente? A primeira, né? Ou seja, onde você vai colocar a sua opinião, né? Então, se você coloca o seu eu, obviamente você usa a primeira pessoa do discurso. Show de bola? Continuando aqui agora, deixa eu apagar aqui para não confundir. Vamos falar do modo, certo? Do modo verbal. Existem 3 modos verbais, certo? Vamos conhecê-los. Primeiro modo é o indicativo. Qual é a palavra-chave para o modo indicativo? É a certeza. Ou seja, quando você traz essa ideia de certeza na frase, consequentemente, o verbo está no modo indicativo. Show de bola? Já no subjuntivo, é o contrário, é o oposto do indicativo. Por quê? Porque é um verbo do qual vai exprimir dúvida, ou seja, algo incerto, incerteza. E por fim o imperativo. O imperativo é aquele modo verbal do qual vai te dar uma ordem, desejo, súplica, tá bom? E etc. Certo? Vamos exemplificar aqui. Eu trago frases aqui e depois eu trago discursos orais comuns, tá? Do cotidiano. Discursa muito bem. A gente sabe que o sujeito está oculto, né? Ele discursa. Show! Quem é o verbo? Discursa, do verbo discursar, né? Esse verbo está no modo indicativo, não é não? Ou seja, ele exprime a ideia de certeza. E se você chega para alguém e afirma, né? Ah, ele discursa muito bem. O verbo discursar está no modo indicativo, né? Agora, se eu modificar um pouco a frase, se eu disser assim, ó, talvez discurse bem, o verbo é discurse. Mas aí o talvez já traz a ideia de algo subjetivo, né? E ele está relacionado ao verbo. Então, discurse, nesse caso aí, o verbo, ele está no modo subjuntivo. Certo? Por quê? Porque ele traz uma ideia de dúvida. E por fim o imperativo, discurse como ele, né? Aqui o verbo ele já está no imperativo, porque querendo ou não, ele está dando uma ideia de ordem. Show de bola? Não é fácil isso? Show! Vamos agora relembrar falas do cotidiano, das quais a gente pode se remeter ao modo verbal. Quando sua mãe chega para você e diz, menino, vai lavar a louça? Esse modo verbal está em que modo? Indicativo, não é não? Por quê? Porque é uma certeza. É ou não? Eita! Estão prestando atenção? Eu espero que sim, viu? Não, gente. Cuidado para não confundir modo indicativo com imperativo. Quando sua mãe pede para você fazer alguma coisa, ela não está dando uma ordem a você, não? Então o verbo, nesse caso, está no imperativo. Se ligue. Só para saber se vocês estão prestando atenção. Né? Agora, se a sua mãe afirma para a sua irmã, por exemplo, é fulano, é ele quem vai lavar a louça. Aí sim está no modo indicativo. Porque ela é uma certeza da qual ela está dando, né? Aí sim. Não confunda a ordem com certeza, tá bom? E o subjuntivo. Ai, mãe, eu acho que vou. Ai, dizer isso para ela, só sou para tu apanhar, né? Levar uma chinelada. Então, esse modo subjuntivo vai trazer uma subjetividade. O próprio nome ele se remete a esse conceito de subjetividade. Ou seja, quando existe alguma dúvida, um achismo. Show? Pronto, então sobre modo verbal eu já falei. E tempo, gente, isso aqui é o mais fácil, né? O mais simples. Verbo no pretérito, passado. Vamos pegar o verbo estudar. O verbo é estudar. Como é que fica no pretérito? Estudei. Como é que fica no presente? Estudo. E no futuro, estudarei. Isso é o mais simples, né? Acredito que noção disso vocês já têm. Show de bola, né?
Pronto, gente. Então, as principais flexões verbais eu já falei. Agora, nós vamos falar de alguns tipos de verbos, ou melhor, dos tipos dos verbos perante a flexão verbal, tá bom? Vamos aqui. Existem verbos regulares, irregulares, defectivos, abundantes ou pronominais. Vamos ver a definição de forma bem objetiva sobre eles. O que é um verbo regular? É aquele verbo, gente, que apresenta uma conjugação padrão. Exemplo, o verbo escolhi, né, do verbo escolher. Vamos conjugá-lo para ter essa noção? Eu escolhi, tu escolhestes, ele escolheu. Percebem que o radical, ou seja, aquela parte da palavra que não muda, ele permanece nas conjugações verbais. Quando isso acontecer, a gente vai chamar de verbo regular. Show? O irregular é o oposto dele, tá certo? Ou seja, o radical ele não vai permanecer, tá bom? Vamos ver. O exemplo do verbo, o verbo ir, né? Eu vou, tu vais, ele vai. Tá vendo como o radical muda? Olha, eu vou, tu vais. Olha só a diferença, né? Então, o radical mudou na conjugação verbal, ele é classificado como verbo irregular, tá certo? Verbos efetivos, gente, são os mais engraçados. São aqueles que não possuem certas conjugações. Exemplo é o verbo colorir. Gente, conjuga aí o verbo colorir na primeira pessoa, eu. Conjugou? Existe eu coloro? Não existe. Então a gente chama esse verbo de defectivo, tá bom? Os abundantes, dois particípios. Particípios a gente estuda nas formas nominais do verbo, infinitivo, gerúndio e particípio. Na aula que eu dei, né, sobre frase, oração e período, eu falei um pouquinho sobre isso. Vai lá no canal do Oportuniza e verifica essa aula, tá bom? Então vamos lá, o que é um verbo no particípio? São verbos terminados em ado ou ido, em princípio, tá bom? Exemplo, o verbo aceitar. Como é que o verbo aceitar, ele aí está no infinitivo, ele termina em R. Mas como é que eu coloco para o particípio? Como é que fica? Aceitado, né? Mas também a outra forma de o verbo aceitar ter outro particípio, que no caso é aceito. Então o verbo aceitar, ele possui dois particípios. Aceitado e aceito. Deu para entender? Quando o verbo tiver mais de um particípio, a gente vai chamar ele de quê? De abundante, tá bom? E por fim, gente, verbos pronominais. O que são verbos pronominais? São verbos que precisam de um pronome oblíquo para a gente conjugá-lo, tá bom? Como por exemplo, o verbo atrever. No caso, atrever-se. À medida em que a gente vai conjugar esse verbo, a gente tem que acrescentar o pronome oblíquo se, né? A partículazinha se. Atrever-se, tá bom? Então, toda vez que o verbo, em sua conjugação verbal, principalmente exigir o pronome oblíquo na sua conjugação, a gente vai chamar ele de verbo o quê? Pronominal, porque ele exige o pronome para ser conjugado. Show de bola, gente! Espero que a aula tenha ficado clara, espero que tenham gostado, tá certo? Deixa o like aí no vídeo, tá bom? Compartilha com seus amigos, para que todo mundo possa ficar bem informado quanto à questão do verbo, tá certo? Você que está me assistindo, você futuro federal, se Deus quiser, você vai fazer uma boa prova e vai ser aprovado no exame de seleção do IFRN deste ano, tá certo? E olha só, esse verbo, pergunta, desafio, essa colocação está no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo? Tá no... Escutei alguém dizendo indicativo, é óbvio, porque é uma certeza, né? Então, gente, é isso, é uma certeza que eu vos dou, né? É uma certeza, um voto positivo aí que eu estou dando para você, aluno Oportuniza e alunos externos, tá bom? Um forte abraço, gente. Professor Vinícius Félix na área, tá certo? Até a próxima, se Deus quiser.